E quando nós reconhecemos que estamos na dependência de Deus, é quando nós nos tornamos mais fortes. Isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós estamos com 76 anos de descoberta do que é essencial para nossas vidas, o que é prioritário como igreja, o que é prioritário para nós como eleitos, como escolhidos pelo Senhor, o que é essencial para um crente, para um evangélico, para aquele que segue a Cristo, aquele que é cristão. Nós vamos descobrindo a cada dia, são 76 anos de descobertas, o que é essencial para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Só Deus dá o real sentido para nossas vidas. E todos nós precisamos de bom senso para fazermos uma boa avaliação. Alguém pode cobrar, você faz isso? Eu já fiz, mas não estou podendo mais. O salmista diz no Salmo 71, agora que já estou velho, de cabelos brancos, não me abandone. Quando as minhas forças já estão faltando, não me abandone. Chega a um tempo em que a virilidade física, ela passa, a força física passa. Chega um tempo que a memória vai embora. Chega um tempo, mesmo que você não esteja com Alzheimer, mas a memória vai embora. Você começa a esquecer. Você quer fazer, mas não realiza. Chega um tempo também, às vezes tem força, mas os recursos vão embora. Você tinha recursos, era melhor. Agora passou algo aí, que eu vi na televisão, um moço dizendo, ele teve mais de 1 tonelada de ouro que ele arrancou na Serra Pelada. Mais de 1 tonelada, mais de 1000 quilos de ouro. E ele disse, eu não segurei. Hoje eu sou pobre. Para comer, alguém me dá um prato de comida. Então passa. Os recursos passam. Se você não tem condição de sustentar, vai embora. Se não tem capacidade de administrar, vai embora. Então analisa. No mundo é perecível. A contabilidade, os contadores sabem muito bem disso. Você tem que fechar um balanço, o doutor Kemuel sabe muito bem disso. Então, sabe que é preciso você saber que um carro que comprou agora, ele, o mesmo valor não é no final do ano, porque ele tem um desgaste. Ele é perecível, ele perece, ele diminui o seu valor. Então, na vida é isso, há um desgaste dentro da normalidade, e desgasta. Então, você diz, o que me dá sentido à vida? O que consiste a vida? Em que consiste a vida de um salvo? A minha vida consiste em eu estar em Deus. Porque mesmo que tudo passe, mas eu continuo firme porque eu tenho um Deus em minha vida. Mesmo que chegue o dia do óbito, mas eu continuo tendo Deus em minha vida. Mesmo que tenha um momento de dor, que isso é natural, vai ao sepultamento, vá fazer o enterro, mas eu continuo tendo Deus em minha vida. Então Deus dá sentido à vida. Quem não tem Deus, não tem essa consciência, o tempo passa e ele não sabe o que está acontecendo. Não vê sentido. Mas Deus dá sentido às nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E vamos ver, quem depende dele, sabe que ele nos sustenta. Ele nos sustenta, ele cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco nas horas mais difíceis, como citamos o caso dos discípulos. Estavam no meio do mar, uma hora tão difícil, já da 2ª para a 3ª vigília da noite, depois da meia-noite, não era uma situação tão boa, nas horas mais difíceis, mas Jesus estando conosco, Ele dá sentido à vida. Nós podemos nos alegrar porque Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, nós precisamos centrar
nossas vidas em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque centrando a nossa vida nele, nós encontramos paz. Mesmo que tenha o problema, tenha a dificuldade, mas eu estou centrado no Senhor, e isso me transmite paz. É por isso que Ele acompanha esta igreja, é por isso que dependemos dEle. Ele é quem faz a nossa história. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Aleluia. Aí há um contentamento. Tive prejuízo A, tive prejuízo B, as circunstâncias querem me abater, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que é maior do que todos os problemas e todas as dificuldades. Eu tenho um Deus que anda comigo, louvado seja o nome do Senhor. E isso é importante, é o que disse Paulo, escrevendo aos Filipenses 1:21. Se pegarmos os versículos anteriores, 19 e 20, chegando também no 21, nós vamos ver que ele mostra que o sentido da vida dele é Cristo. E no 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então era como se ele dissesse, eu vivo para Cristo. Estudo, trabalho, faço tenda, ando a pé, apanho, sofro, mas o viver é Cristo. O mais importante para a minha vida é Cristo. Eu vivo para Ele, sou pregador, sou missionário, minha vida é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu morrer, eu serei o prêmio dele. Ele vai se alegrar com a minha morte. Por quê? Ele morreu por mim e eu aceitei o seu evangelho, eu aceitei a sua mensagem, eu aceitei o seu sacrifício, eu aceitei o que ele fez por mim. Então, eu morrendo, eu chego para ele, Jesus, a tua morte não foi em vão, de maneira nenhuma, a tua morte teve resultado. Eu, um miserável pecador, como ele disse, dos pecadores eu era o pior pecador, mas tua morte não foi perdida, porque eu estou aqui. Pode te alegrar, Jesus, porque eu cheguei aqui. Se eu morrer, eu entro no céu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então Paulo dizia, a minha vida é Cristo. Vivendo aqui, tá bom. E se eu chegar no céu, é uma grande vitória. Não tem como eu perder. Se eu centrar, se eu focar a minha vida em Cristo, não tem como eu perder. Aqui está bem e lá está melhor. Não tem como eu perder. São 76 anos de vitória. Deus trabalhando nossas vidas. Amados irmãos, mas são 76 anos também de luta, guerreando contra a tentação. Não está fora da doutrina, não está fora da palavra de Deus. Muito cedo Jesus foi tentado, logo após o batismo. E a igreja vive nessa guerra. Nós somos desafiados muitas vezes. Ou vencer o pecado, vencendo a tentação, ou morrer. E nós ficamos entre essas duas decisões a serem tomadas. Se eu pecar, eu morro. Então eu preciso vencer o pecado. E a igreja vem lutando de lá para cá. Todo salvo enfrenta batalha muito grande. E aí nós vamos decidir como. Nós vamos sucumbir ao pecado ou decidir a vida com Jesus? O que é melhor para a nossa vida? Eu dependo de Jesus.
Quem dá sentido à minha vida é Jesus. O pecado dá um prazer efêmero, tão pequeno. Eu tenho que pular esse ponto aqui. Ele fica para trás e eu continuo focado em Jesus. Eu continuo a minha caminhada olhando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E todo aquele que depende de Deus reconhece as suas fraquezas. Queremos ser vitoriosos? Aniversar 77 anos, vamos aniversariar 77 anos, nós vamos reconhecer as nossas fraquezas. Eu dependo de Deus. Não esnobe de ninguém, não queira ser mega crente, super crente. Eu dependo de Deus para vencer. Você depende de Deus para vencer. E sempre vamos lutar, confiando no Deus vivo, que cuida de nós, porque nele nós vamos encontrar forças, nele nós vamos superar toda sorte de tentação. O inimigo luta de um lado, luta do outro, mas nós vamos vencendo. É por isso que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É por isso que estamos aqui comemorando os 76 anos da igreja. Quando nós encontramos essa força no nosso Deus, a força dele, nós podemos dar um passo à frente. Quem depende de Deus, reconhece que precisa dele, recebe dele a força e dá um passo à frente. E nós precisamos dizer não à tentação. Nós precisamos dizer não aos desígnios de Satanás. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Analisando esse versículo, nós podemos entender. Creio que os bons teólogos que nós temos concordam com esse entendimento. Tiago está dizendo o quê? Rendam-se a Deus. Rendam-se à vontade de Deus. A Ele vocês digam sim. E a tentação que vem de Satanás para acabar, diga não. Procure agir com sabedoria. É vontade de Deus, é propósito de Deus. Deus quer trabalhar a minha vida. Deus quer me fazer um instrumento. Sim, meu Deus. Ele diz: eu preciso de ti. Eu preciso fazer o avanço da minha obra. Tu és um instrumento em minhas mãos. Satanás está querendo te derribar, está querendo te tirar do louvor, está querendo te tirar da pregação, está querendo te tirar do ministério da palavra, quer te tirar da liderança de mocidade, quer te tirar do trabalho que você está fazendo, mas você é um instrumento em minhas mãos. Eu continuo precisando de ti. E você, o que me diz? Sim, meu Deus, eu estou pronto a continuar contigo. E o diabo diz: e o pecado, e o prazer da carne, e a orgia, e o distanciamento, você vai perder tudo. Não, Satanás, eu não quero nada do que tu estás me oferecendo. Eu quero continuar servindo ao Deus vivo. Eu quero continuar a minha caminhada. Eu quero ser usado pelo Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Diga não ao diabo e ele foge. Diga sim para Deus e ele fica perto. Na hora que você clamar por Deus, ele responde. Dependa sempre de Deus. Diga sim a ele.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! As lutas não terminam, amada igreja. Quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem. Que às vezes na vida nós temos deserto. Quantos desertos nós já atravessamos? 90, 91, 90 talvez, 91. O pastor Arthur me visitou, tinha um comércio na rodoviária, e ele disse: nós estamos numa campanha de oração lá no Templo Central. Eu disse: campanha? Ele disse: porque apareceu umas coisas, assim que eu estou sentindo que não são boas, e a gente vence com oração. E eu fiquei olhando, um homem experiente, eu mais do que leigo nas coisas de Deus, inexperiente, e achei bonito aquela colocação. E hoje eu sei que tem deserto, tem aquele momento difícil, tem momento que você quer ter a presença de Deus, você está no culto frio, não é porque você quer, mas parece que entra assim, uma página que é sombria na vida. Você, meu Deus, o que é? Eu não estou em pecado, mas a coisa está assim como fria em minha vida, meu Deus. Então acontece isso. Nós passamos por esses momentos. E Elias, quando ele foi para o deserto, ele não estava tão bem. Dificuldade, mas ele foi obedecendo a Deus. Você ficar em obediência a Deus, na beira de um córrego, só quem é temente a Deus. Nós somos sociáveis, nós queremos estar em sociedade, nós queremos ver nossos amigos, nossa família. Quem é que vai estar sozinho? Se você analisar por um lado crítico, diz: Deus fez muito mal a Elias, porque ele disse lá no Gênesis: não é bom que o homem esteja só, e bota aquele coitado para ficar só. Ele sabendo que não é bom, o homem está só. Só que ele estava ali sendo cuidado por Deus. E tinha um dia de sair. Tinha um dia dele sair da beira daquele córrego. Não pense, se você estiver hoje no deserto, nessa caminhada de 76 anos da igreja, não pense que Deus não está vendo. Ele tem as provisões necessárias para a sua necessidade e para a minha necessidade. Ele tem as devidas provisões. Ele vai chegar com a devida provisão para você na hora certa. Não importa quem é que ele vai usar. Ele é o Deus do impossível. É tão interessante que, se você for analisar, um animal carnívoro, o corvo, e aí o corvo ele pega e leva, diz: mas por que Deus foi usar uma ave dessa de rapina, que não vai lidar com carne, mas é suja, podia ser tida como imunda, é quem vai levar a carne? E ainda vem outra admiração quando é Deus trabalhando. Dizia o bom que ela vive de carne, ela é carnívora, mas ela pega, e só faz pegar aqui com as unhas, e voa e entrega para Elias, e não mexe na alimentação dele. Se fosse o homem na maldade e nos invejosos, levando aquela carne, certamente tivesse essa racionalidade nossa, de olhando: se eu pudesse beliscar aqui, menos um pedaço, diminuir para Elias. Ela ficava com um pedacinho aqui na estrada, mas ela entregava inteiramente o que era de Elias, mandado pelo Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Elias foi para a casa da viúva. Não é fácil também. Na minha visão, não sei se alguém tem outros conhecimentos, se me der, me ajudem, mas ele na casa da viúva. O que ela estava fazendo? Um bolo, farinha e azeite. Houve um milagre na farinha e no azeite. Só que você entrar segunda-feira, o que nós temos para alimentar hoje? Farinha e azeite. E meio-dia, o que é? Farinha e azeite. E à noite, para variar, é farinha e azeite. E amanhã, terça-feira, é farinha e azeite. E quarta-feira, farinha e azeite. E quinta-feira, farinha e azeite.
Era isso mesmo. Ainda não vi na Bíblia outra coisa. Nunca faltou, disse que não faltou, foi farinha e azeite. Nem azeite na botija e nem farinha na panela. Mas eu sei que no coração daquele crente Elias, isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Vai mudar da farinha e do azeite. Vai mudar. Dias atrás eu estava comendo carne, chegava carne para mim, chegava pão para mim. Agora diminuiu o cardápio, ele está um pouco mais inferior, é farinha e azeite. Mas vai mudar. Vai mudar, isso vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus tira Elias da casa da viúva, agora vai lá ao palácio. Enfrenta o palácio, a força palaciana. E ele foi, enfrentou. Levou os profetas para o grande desafio. E todos sabem o que aconteceu, o grande milagre. O Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro. E ele clamou e Deus respondeu. Nós devemos ler a Bíblia, como eu falei no início, para que a gente ir aplicando na vida. Aí dá para nos ensinar e dá para a gente ver um pouquinho como é que Deus trabalha, como é que é depender de Deus. Porque quem de nós, usando a inteligência que nós temos, não dá para pensar? Agora vai. Não dá, irmão Avelino? Agora vai. Eu estava lá no córrego, eu era alimentado. Ou coisa difícil. Eu estava na casa da viúva, era só o bolinho, farinha e azeite. Fui agora para esse embate. Deus deu vitória e respondeu com fogo. Agora o negócio vai. Agora vai ter um avivamento em minha vida. A coisa agora ficou boa. Passou. Oh, meus amados irmãos. Quem estava esperando um avivamento veio uma ameaça de morte. Estava esperando a coisa, o carro andar, agora deu certo. Deus respondeu com fogo, mas lá vem uma ameaça de morte. E ele disse, eu vou ter que fugir. Eu vou me esconder debaixo do zimbro. Eu vou procurar aí uma caverna, vou me isolar. Oh, mas o Senhor Deus foi lá. Eu já chorei, não vou dizer que todas as vezes que eu leio o texto, mas já chorei algumas vezes lendo. Tem uma pergunta que mexe assim, chamando a gente, é Deus chegar, Elias, o que é que tu fazes aqui? Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta é forte para nós. Elias não tinha outra coisa para dizer, traduzindo tudo que ele disse. É sofrimento demais, meu Deus. É só isso que eu estou aqui. Eu só estou aqui por causa de tanto sofrimento. A batalha tem sido grande. Eu já não aguento mais tanta luta. Então melhor morrer, que é sofrimento demais. E Deus disse para ele, Deus não fica reclamando. É bom a gente aprender, até os casados aprenderem, porque ficam discutindo coisas, um diz, o outro diz, um diz, o outro diz, e vai, e entra, e a coisa vai, e se alonga. Não, Deus não argumentou muito, não. Elias, eu trouxe uma comida para ti. Nem foi argumentar. Você está falando que não tem ninguém mais, mas eu tenho. Muita gente, é porque você ainda não se encontrou com eles. Eu ainda tenho aí milhares por aí. Mas eu vi que você está com fome. Eu vim trazer comida para ti.
E aqui é a marcha da igreja. Elias, a jornada ainda não terminou, não. A jornada não termina com 75 anos, não termina com 76 anos. A jornada não terminou, não, Elias. Não é hora de parar, não. A jornada continua, Elias. Vamos em frente. Desse ministério ainda tem consagração de obreiro, disse Deus para ele. Vai ter consagração de obreiros. Vai ter consagração de governantes. Elias, ainda tem muita coisa, Elias. O teu ministério de profeta ainda não terminou, Elias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas isso é natural, o que aconteceu com Elias, amada igreja. Igreja do Deus vivo, porque somos humanos e Deus sabe disso. É por isso que Ele cuida bem de nós e devemos reconhecer que dependemos dEle. Por quê? Porque as circunstâncias difíceis, ela nos empurra para um deserto emocional. A gente procura força. Eu não estranho meu irmão e minha irmã ligar para mim, meu pastor, pastor Evaldo, meu irmão, ora por mim, porque eu estou atravessando uma crise, um momento difícil. Isso eu sei que são as circunstâncias difíceis que nos empurram para um deserto emocional. A gente cai, não tem como não cair. Mas o Deus vivo está olhando, diz: esse aí depende de mim, a providência é minha, o suprimento é meu, sou eu que vou levar o suprimento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Essas circunstâncias tão pesadas da vida, elas às vezes querem nos levar para o deserto espiritual. Como seria tão bom todas as vezes que orássemos, falássemos em línguas estranhas. Como seria tão bom se toda vez que cantássemos um hino a gente chorasse, a gente tivesse alegre. Não, mas vem as circunstâncias que às vezes nos empurram para esse deserto espiritual. Mas o Deus vivo, Ele está sempre pronto. Aquele que depende dEle, e nós dependemos dEle, eu dependo dEle, entrou no deserto espiritual, Ele acende as chamas novamente. Louvado seja o seu nome para todo sempre. É Deus quem nos garante a vitória. É Deus que faz com que a igreja aniversarie. É Deus que faz com que esse povo continue marchando e passa anos e mais anos. Tem dificuldade, mas Ele vai aliviando, Ele vai controlando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente.